Olá a todos e todas que nos acompanham através dos canais da revista Em Comunidade. Esta é a 10ª edição das Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento, evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha e Marcelo Ariel, interseção das revistas Em Comunidade e Palavra Comum. Hoje, apresentamos a nossa 18ª dobra de pensamento, Literatura e Contemporaneidade. E estão presentes conosco Ana Maria Haddad Batista, mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, pós-doutora em História da Ciência, pesquisadora, professora da Universidade 9 de Julho e ensaísta. Márcia Fusaro, pós-doutora em Artes pela Unesp, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, pesquisadora e professora da Universidade 9 de Julho. Diana Navas, doutora em Literatura Portuguesa pela USP, mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo, estágio pós-doutoral na Universidade de Aveiro, pesquisadora e coordenadora do Programa de Crítica Literária da PUC São Paulo, e Abreu Pache, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, poeta, ensaísta e professor universitário, pesquisador dos signos nos processos comunicacionais. Toda a organização agradece imenso a presença de vocês e passa a palavra à Ana para dar início a essa dobra. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, né, a todos. É com muita alegria, com muito prazer que estamos aqui para mais um encontro das Raias do Pensamento. Eu quero agradecer ao Luiz Serguilha pelo convite, eu quero agradecer à Amanda por todo o suporte e quero também agradecer à professora Márcia, Diana e Abreu por nós estarmos uma vez mais juntos e para discutir o assunto que foi, na verdade, né, que vai ser a discussão em grande parte desta mesa, que é literatura e contemporaneidade. Eu vou fazer uma breve abertura e depois ir ao centro do que cada um de nós irá falar. Como nós sabemos, né, a contemporaneidade, ela é uma época, agora, né, esse agora, está muito difícil de ser caracterizado. Não vou ficar atravessando pelas questões da pandemia que assolou a todos, não vou. Mas, claro que isso, de alguma forma, ele se intromete, atravessa tudo o que nós vamos falar hoje. Estamos em tempos líquidos, isso já foi caracterizado muito bem pelo Bauman, e o velho Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Em relação à literatura, quais um dos pontos que poderiam ser discutidos, né? Ou poderiam ser agora, pelo menos, comentados? Nunca nós tivemos, em termos de literatura, tantas publicações. Algumas excelentes e outras questionáveis, e outras ainda talvez não reconhecidas. Por um outro lado, não se trata aqui de discutir se hoje se lê mais ou se lê menos. O que nós temos que ter em mente é que nunca a Terra teve tantos bilhões de habitantes, não é? Então não podemos fazer uma leitura diacrônica. Em tal época era assim, não era. Vamos nos centrar em grande parte o que é hoje. O que se constitui hoje é contemporaneidade. E, como eu disse, entre outros pontos, há uma pluralidade de publicações, talvez, já disse um grande, talvez, não sei, talvez com alguma amargura ele disse, hoje nós temos mais autores do que leitores, talvez isso seja verdade, não sei. Mas que há uma pluralidade de publicações, há, e pelos mais diversos meios, né? Nós temos publicações no impresso, em revistas online, então, quer dizer, nós temos diversas mídias que estão aí. O e-book que vem revolucionando, não deixa de ser uma publicação não impressa, então nós temos vários canais também de publicação. Agora, em que medida isso tudo está sendo assimilado, ou não, ou lido? Não é a questão de hoje. A questão de hoje, a escolhida, né, pela mesa, em grande parte, em se tratando de literatura contemporânea, foi o conjunto de obras
do escritor brasileiro Marco Lucchesi. Por quê? Porque esse recorte, né? Em grande parte já proposto, claro, anteriormente ao curador e também por essa mesa. Porque ele hoje no Brasil ocupa um espaço diferenciado. E por que esse espaço diferenciado? Não sem antes apresentá-lo. Ele, atualmente, ele ocupa a presidência da Academia Brasileira de Letras, mas já ocupava há muito tempo a 15ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Ele tem um diálogo muito profundo com os países que falam a língua portuguesa, tanto os que falam a língua na África. Ele é sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e também tem outras ligações mais diretas com a língua portuguesa, não só falada, a do Brasil. Fora isso, o Marco Lucchesi se destaca pelo seu conjunto de obras que é plural, muito plural e diversificado. O que nós queremos dizer com isso? Que ele tem obras, ele tem poesia, ele tem romances, ele tem livros que ele denomina de diários filosóficos que dialogam com a filosofia, ele tem livros de ensaios, então existe uma pluralidade muito grande. E em termos de quantidade, de 3 anos ou 4 anos para cá, em especial, eu duvido que tenha alguém que tenha produzido mais do que ele. Mas vejam bem, fique claro, não em termos somente quantitativos, em termos qualitativos. A partir do momento que o autor dialoga, eu diria conceitualmente, isso significa também profundamente, com a matemática, com a filosofia, com as ciências em geral, faz grandes questionamentos em relação à literatura, e além do mais, né, como eu costumo dizer quando falo sobre ele, e isso não deixa de ser uma vantagem para todos nós, ele transita por Babel, eu costumo usar essa imagem, né, transita por Babel com serenidade, com humildade e com tranquilidade. Ele domina em torno de 25 línguas. Então isso faz, e nós sabemos da importância de cada língua para estruturar nossa forma de pensamento. Então, esse domínio de língua, que em nenhum momento ele vai esnobar, de forma alguma, ele nem gosta que se fale muito desse domínio, mas eu estou aqui bancando meio abelhuda, né, em relação a essa restrição que ele nos faz, mas faz com que, naturalmente, ele enxergue as diversas formas que nós podemos aprender uma realidade, não é? Imagine alguém que domina muitas línguas, e bem, 10 assim, plenamente, quando ele vai se expressar, qual não é o drama dele de querer chegar mais próximos de nós, daquilo que ele está vendo, que é o papel do grande poeta, daquilo que ele vê com lucidez, mas que nós não vemos, os leitores comuns, eu pelo menos não vejo, os leitores mais comuns. Então, quando nós lemos a literatura do Lucchesi, que a professora Márcia vai falar a respeito da poesia, a professora Diana sobre o romance, o professor Abreu também vai falar não só sobre as questões contemporâneas, como também um pouco da literatura, sobre a literatura dele, que o Abreu também conhece. Então, essa é uma das razões pelas quais nós escolhemos esse escritor, que representa muito, mas muito bem e com orgulho o Brasil, né? Não só dentro do território nacional, como fora do Brasil. Fora isso, para complementar a minha fala, porque eu fiquei com a parte mais geral dessa mesa, né, de estar apresentando mesmo o Lucchesi como um todo, ele tem sido objeto de pesquisas há muitos anos. Então, ele tem sido objeto de pesquisas de iniciação científica, de dissertações de mestrado, de tese de doutorados, e é um dos objetos principais das minhas pesquisas pessoais. Então,
juntamente com com a Márcia Fusaro, com a professora Diana, nós organizamos já uma fortuna crítica a respeito de toda a obra dele, convidando diversos autores, não só do Brasil como do exterior, e um deles justamente foi o professor Abreu Pache, que participou dessa coletânea. Posteriormente, eu fiz uma segunda fortuna crítica para o Marco. Aí eu, a única organizadora, porque buscando outras vozes que não aquelas que participaram da primeira, para falar da literatura dele. Fora isso, o meu grupo de pesquisa ele tem um desdobramento que é dedicado a estudar o poeta, e aí eu estou vendo o quê? Um desdobramento com muita alegria, porque é uma literatura que merece, né? E nem todas as literaturas merecem. Com muita alegria eu estou vendo os desdobramentos que não acabam a respeito desse conjunto de obras. Então, atualmente, eu tenho duas dissertações de mestrado que estão pesquisando sobre o poeta, uma dissertação de doutorado, uma tese de doutorado, e eu falaria que as pessoas que estão lidando com a literatura dele, que não conheciam tão profundamente, estão assim admiradíssimas com essa literatura, com a profundidade dessa literatura e com o alcance dessa literatura, em relação, sobretudo, a um exercício de pensamento, em relação a uma educação estética, em relação a uma educação de sensibilidades. Os três itens que eu elenquei, tão necessários, em especial aos dias de hoje, na contemporaneidade. Dito isso, em grande parte, né, eu já me coloquei e passo agora a palavra, de acordo com a ordem aí estabelecida, para a professora Márcia Fusaro. Bom dia, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. É uma grande alegria para mim, uma grande honra estar aqui participando desse evento. Agradeço pelo convite ao Luiz Serguilha, à professora Ana Haddad. É um prazer estar aqui com a Diana, grande amiga, o Abreu também. E vou tentar, né, falar um pouco, porque é muito difícil se falar da obra de Marco Lucchesi, porque a gente começa a entrar pelo labirinto, né? A expressão que muito feliz, né, cunhada pela Ana, que é uma grande pesquisadora da obra de Lucchesi, como já ficou claro aqui para nós, a estética do labirinto, essa expressão lindíssima que ela cunhou sobre a literatura do Lucchesi, ela é muito apropriada, porque falar sobre Lucchesi, de fato, é uma obra plural e é um desafio, mas é um desafio prazeroso diante do que nós temos, na contemporaneidade, sobre a literatura. Não somente por tudo que ele representa dentro do papel importantíssimo de levar a nossa literatura, não só para o Brasil, mas por outros países, mas, sobretudo, pelo conteúdo desafiador e educativo. Essa em grande medida, é uma educação para os sentidos que ele nos traz em sua obra, singular, né, e que deve ser aqui enaltecida. Por isso a escolha, né, que a Ana sugeriu, e eu fiquei muito feliz com essa escolha. Eu também tenho estudado a obra do Lucchesi, a partir do contato com a Ana, e desenvolvido isso por onde eu ando em cursos, né, seja na graduação e pós-graduação, em cursos, até na área da saúde eu tenho ministrado cursos, sobre literatura e saúde mental recentemente, né, um curso no HC, no Instituto de Psiquiatria, e levando a obra do Lucchesi justamente como esse bálsamo que nós podemos acessar no momento que vivemos.
E falar sobre a poesia, do Lucchesi, é falar sobre algo que nele flui naturalmente. Basta eu já tive, oportunidades de compartilhar mesas com a professora Ana, a professora Diana também, sobre o Lucchesi, e com ele estando presente ou não, e o que se percebe é que a poesia é inerente ao ser, né. E levar isso à palavra escrita para ele é um gesto muito natural, porque a poesia, o alimenta o tempo inteiro, né, é algo que para ele não é um esforço trazer isso. E acompanhado de uma alta erudição que, a meu ver, quando se apresenta em todos os textos do Lucchesi, sobretudo nesse elemento poético, eh, tem um grau de educação estética e educação para o além, o desconhecido, aquilo que instiga a nós todos, pesquisadores ou alunos aos quais a gente apresenta a obra do Lucchesi, nos instiga à pesquisa. E esse é um lado educador do Lucchesi, porque essa erudição que alguns, né, alguns alunos dizem: "Nossa, mas isso é um desafio, ler os textos do Lucchesi é um desafio". E quando nós, professores, né, e pesquisadores, começamos a mostrar para o aluno esse labirinto por onde o Lucchesi circula poeticamente, eles vão descobrindo também o prazer da descoberta, junto com esses enigmas que ele vai trazendo. E a poesia, ele tem várias obras publicadas somente de poesia, eu vou me limitar aqui a falar da poesia, a Diana fica depois com a parte dos romances. E eu separei alguns, eu tenho aqui os livros ao lado e vou pegando informalmente aqui, conforme a minha fala for fluindo aqui, dentro do tempo, que eu tenho. Eu separei alguns que eu destacaria. O primeiro deles, sem dúvida, o Clio. Clio é um livro de eu adoro mostrar livro, gente, adoro. Adoro, meus alunos, gostam disso também, eu tenho aqui, por que não mostrar, né. É uma delícia e ter o livro na mão, hoje em dia com o e-book também, né, a gente não pode pegar, assim, para quem gosta de literatura, é uma delícia ter o livro na mão. O Clio, eu destacaria como um dos grandes momentos poéticos de Lucchesi, né, justamente por trazer, a partir do título, né, Clio é a musa da história, né, filha de Mnemosine e Zeus, né, Mnemosine é a deusa da memória, né, e Clio é filha dessa deusa com Zeus, ou seja, é a musa inspiradora da história. E é onde Lucchesi vai fazer uma ponte, que aqui tem muito a ver com o nosso momento aqui, né, até desse encontro, porque é uma ponte entre a história e a poesia, que percorre, né, vai pelos caminhos de Portugal, da língua portuguesa, e chegando até, vejam vocês, e aí para chegar até o nosso amigo Abreu, né, lá na África tem alguns momentos aqui, eu separei, eu estava relendo, é uma delícia poder reler quando a gente está preparando material, né, que chegam até a África, quando ele diz, por exemplo: "Sou um vassalo da língua portuguesa e guardo no erário da memória o desassombro das feições de El Rei. Trago nos olhos o clarão de um mundo inacabado. Ah, se os de Espanha soubessem como as Áfricas famintas se afligem nos teus olhos", né. Vem da língua portuguesa que perpassa tudo isso, né, numa história de Portugal, de Dom Sebastião, ele vai tratar como um dos temas aqui, e ele parte desse mote nesse livro belíssimo, e vai também sobre a questão da insônia em tudo isso, né, que é um tema que percorre, eu diria, toda a obra de Lucchesi, né, e onde se reúne inclusive na num livro que foi lançado
né, aqui no Brasil pela Patuá, um livro lindíssimo, com a poesia reunida do Lucchesi, olha, que não é pouca coisa, vejam vocês, Domínios da Insônia, já pelo título, né, ele vem aqui de uma forma marcante, e em Clio também há toda uma parte dedicada à questão da insônia, que fica para nós que estudamos o Lucchesi, que frequentamos, né, a leitura da sua obra, é um tema recorrente, porque imagino eu que um poeta com uma sensibilidade tamanha, com um domínio linguístico tamanho, né, como a Ana descreveu para nós, a insônia ela bate a porta, né, ela bate a porta como aquele vislumbre também que me vem agora aqui do Edgar Allan Poe para escrever The Raven, né, aquilo de estar, acordado, mas em meio a sonho, às vezes pesadelo, do sentir demais o mundo, porque eu acho que o Lucchesi ele tem muito disso, é o sentir em excesso, eh, e isso aflora, né, isso aflora, e a insônia é algo presente nos textos, nos temas, a gente percebe, né, recorrentemente a questão da insônia. E em Clio, ele consegue fazer essa junção entre essa esse caminho, né, entre a língua portuguesa, Portugal, Brasil, África e outros, caminhos, perpassados por uma insônia de um poeta que sente, esse contexto de uma forma, extrema, né. E dentro desse contexto, né, do sentir, a gente chega, em outros momentos felizes da obra do Lucchesi. Um outro que eu destaco aqui, que eu separei para mencionar para vocês, é o Esfera, tá, esse livro de uma capa lindíssima, tem um texto escrito aqui, mas a gente consegue sentir na capa, essa capa ficou lindíssima, a gente consegue sentir o texto aqui, mas, não é possível de ver aí, porque ele está escrito em branco, em alto relevo aqui numa capa branca, né. É um desafio para os sentidos aí. E aqui eu gosto muito, não só do conteúdo do livro, dos poemas, claro, de onde eu destaco aqui, né, 2 momentos para vocês perceberem, né, ele diz assim: "Todas as coisas fogem de tudo eternamente, e apenas sobrevive", que ele faz a separação, "e apenas sobrevive o risco da distância, e a soma das distâncias que me ferem mal se compara ao silêncio que me assalta". Então, a questão, né, da insônia, o silêncio, a solidão, é outro tema também que a Ana, que é grande estudiosa, também traz muito isso à tona e que eu também percebo na obra do Lucchesi, a questão da a solidão de quem sente demais, de que percebe demais, e tenta transmitir isso de inúmeras formas, em inúmeros sentidos, né. E aqui eu separei do prefácio do Eduardo Portela, saudoso Eduardo Portela, que foi um grande acadêmico também, né, membro da Academia Brasileira de Letras também, e que foi grande amigo do Marco. Ele fez o prefácio desse livro, e vejam só o que diz Eduardo Portela, eu achei belíssima essa passagem, e eu destaco para vocês. Sem qualquer distribuição cronológica, os vários planos se entrelaçam na poesia de Marco Lucchesi, gerando certamente um espaço outro, onde pactuam e se misturam ser e linguagem, sujeito e objeto. O passado jamais nostálgico desenha o impreciso amanhecer. A inscrição tradicional se oferece como releitura antes implícita do que explícita. E a força reprogramada desse diálogo genealógico investe sobre o curso do tempo e assegura a contemporaneidade da palavra poética.
é quando o poeta chega ao reino solidário da intersubjetividade, fortalecido por níveis substanciais de espiritualidade. A espiritualidade cada vez mais denegada nos tempos da modernidade avançada. E é aqui onde eu faço esse destaque, não só a questão da intersubjetividade, que nos é tão cara para a área das artes, né, e da literatura, mas da espiritualidade, que é algo que vocês que me conhecem, quem me conhece mais de perto, sabem quanto esse tema é caro a mim, né? E no Marco isso também, tanto quanto a poesia, é algo natural, que aflora, né, na palavra, na postura humana, extremamente delicada como ser humano, que considera a palavra, que ouve o outro, algo tão, importante, mas tão, deixado de lado, em geral. E essa espiritualidade do Marco é algo que eu destaco também, a partir das palavras do Eduardo Portela, na obra dele, Poética como Tradutor, não é, que ele também tem grandes traduções, e uma delas, né, a Ana, eu sei que a Ana gosta muito também, e eu sou fã, né, de carteirinha desse livro aqui, que é A Flauta e a Lua, do Rumi, que são poemas, né, traduzidos do persa, que é o Rumi, é um poeta persa medieval, com alto teor espiritualista, no sentido amplo, cósmico do termo, e que o Lucchesi nos presenteou com essa tradução de alguém que domina o idioma persa e pode nos trazer isso diretamente, né, trazer a poesia de Rumi para nós. E aqui, em um dos textos que eu sempre gosto muito de citar, serve tanto para o próprio Rumi, quanto eu diria para o Lucchesi, dentro do domínio que ele tem poético e idiomático. Ele diz assim: "O que fazer se não me reconheço? Não sou cristão, judeu ou muçulmano. Se já não sou do Ocidente ou do Oriente, não sou das minas, da terra ou do céu. Não sou feito de terra, água, ar ou fogo. Não sou do império, do ser ou da essência, nem da China, da Índia ou Saxônia, da Bulgária, do Iraque ou Ruraçã. Não sou do paraíso ou deste mundo, não sou de Adão e Eva, nem do Hades. O meu lugar é sempre o não lugar. Não sou do corpo, da alma, sou do amado. O mundo é apenas um, venci o dois. Sigo a cantar e a buscar sempre o um." E aqui, é a voz de Rumi, mas que eu transponho para o próprio Marco, tradutor de Rumi, aqui, que é alguém que dentro desse amplo domínio da sensibilidade e de tantos idiomas, ele não se contenta somente, né, com o nosso aqui, que ele se diz, centralizado no português, embora seja de ascendência italiana, ítalo, não é, brasileiro aqui, mas que vai para além e chega ao Oriente, né. Então, o domínio dele do árabe e os ensaios e poemas que ele traz dos idiomas orientais, também para nós são um outro elemento dentro dessa estética do labirinto, por onde nós podemos, né, percorrer e aprender junto com o Marco, e aí a questão do educador, Marco Lucchesi também, né, aprender com ele esse olhar que se estende, que não é suficiente para ficar por aqui, ele se estende para além, ele quer dar conta do mundo, do sentir o mundo, de trazer esse mundo para nós, leitores, né, e com isso ele nos presenteia imensamente com essa sensibilidade que dá conta justamente pelo amplo espectro idiomático que ele domina. E dentro disso, eu citaria aqui um outro livro que traz alguns poemas, mas de uma maneira muito insubordinada, porque é
um misto de ensaios e poemas, né? Os Olhos do Deserto, que é maravilhoso esse livro, e onde ele vai trazer, inclusive, ousadias, né? De escrever poemas em árabe, né? Poemas escritos em árabe, para nossa felicidade, traduzidos abaixo, né? Para nós aqui que não dominamos. Um deles, por exemplo, ele diz: navego pelo deserto com meu barco ébrio, entre mares de silêncio e recifes de estrelas, há perdidas geografias. Né? E lindíssimo, isso aqui é, né, em plena pandemia, nesse momento tão difícil que a gente vive, eu tenho percorrido muito os livros do Marco, porque, como eu disse a vocês, é esse olhar balsâmico nesse momento que nós vivemos, né? Um mais recente dele, que eu destaco também no campo da poesia, é Mal de Amor, tá? Esse selinho aqui não tem, isso aqui é uma anotação minha, Mal de Amor, essa capa lindíssima ficou. Esse aqui, o Marco já vai por um caminho diferenciado de alta sensualidade velada. São metáforas, assim, para quem quer conhecer o que é o uso poético da metáfora, direcionada à sensualidade, isso aqui é uma aula, né, é uma aula. E os alunos gostam muito, né. Eu tenho trabalhado muito, sei que a Ana também, momentos, e nós trabalhamos esse livro com os alunos, o livro completo, com algumas turmas que leram, e eles vão descobrindo, né, o que é a metáfora, usada para descrever a sensualidade de uma maneira poética extremamente elegante, extremamente sensível, não é? E romântica, né, a gente percebe que, né, o lado romântico do Marco Lucchesi aqui, porque em geral ele tem também um lado bastante racional, cerebral em alguns textos, aqui em Mal de Amor, que foi eu sei que foi agora, recentemente já, traduzido para o italiano, né, Ana? Traduzido para o italiano, eh, a partir desse original que é em português. Então, os italianos também agora vão poder desfrutar desse conteúdo do Mal de Amor. E, para não me estender demais na fala, vou finalizando aqui, trazendo dentro desse elemento poético e também na área da tradução, ainda voos mais amplos, que eu queria destacar a poesia do Lucchesi dentro da área da matemática. O Hinos Matemáticos é um livro, eu tinha esse livro impresso, mas eu acabei, né, uma pessoa, né, me pediu assim: "Ai, eu queria muito esse livro", e eram poucos exemplares, hoje em dia eu tenho só o e-book, que não dá para mostrar aqui, mas ele está disponível, né, à venda para quem quiser acessar. Hinos Matemáticos, é uma obra belíssima que eu utilizo com os alunos e orientandos. Eu tenho orientandos agora, tenho 2 orientandos da área de matemática que já estão lendo o Lucchesi para perceberem o que é a possibilidade de se enxergar a matemática a partir da poesia, que a gente sabe que isso não é comum, né, os alunos nem sabem que isso é possível, muitas vezes ficam surpresos quando descobrem essa possibilidade, que podem aplicar isso. E nos matemáticos são poemas belíssimos, em que Lucchesi vai fazer por meio desse labirinto, é uma outra entrada dessa estética labiríntica pelo campo da matemática, lidando com os números a partir desse elemento metafórico, de uma maneira extremamente, sugestiva para quem é da área de uma área tão, racional como a matemática, né,
e ele traça amplos diálogos, inclusive com a história da ciência em toda a obra dele, que para mim, Luquezzi, o poder fazer esse diálogo com a área da ciência como um todo, e especialmente a matemática, que o intriga bastante. Ele que foi, segundo ele conta em um dos textos, na próprio Hinos Matemáticos, tem um texto dele de apresentação muito interessante, em que ele foi um daqueles alunos com dificuldade em matemática, mas que descobriu a matemática tardiamente, a beleza poética da matemática tardiamente. E há um outro livro que eu destacaria nesse sentido, onde ele é tradutor. Esse livro eu adoro também, trabalho com os alunos da matemática euclidianas, do Guillevic, que ele traduz com um pós-fácil do saudoso professor Ubiratã D'Ambrosio, grande amigo, né, dele, do Marco, da Ana, saudoso, e grande pesquisador da matemática, professor Ubiratã, que era justamente alguém que enveredava com o Marco por esse caminho de descoberta. E o Guillevic foi um matemático e poeta, né, francês, que o Lucchesi traduz aqui de uma forma belíssima, com elementos geométricos, é que aqui não dá, dá para ver, elementos geométricos, e para cada elemento geométrico há uma saudação poética, não é? Do círculo, ele diz assim: círculo, és um irmão, nos entendamos, faz-me um igual, fecha-me dentro, vivamos juntos, bem aquecidos, e meditemos. É um dos poemas aqui traduzidos do Guillevic. E por último, né, para citar aqui esse voo, e aí a palavra voo, né, o que eu percebo na obra do Lucchesi me faz lembrar é que ele consegue, dentro desse universo, né, labiríntico, ele consegue lidar com peso e leveza. Eu sempre me lembro do Ítalo Calvino, né, em 6 Propostas para o Próximo Milênio, naquele, acho que é o primeiro ensaio onde o Ítalo Calvino vai falar sobre a leveza, né, se contrapondo ao peso, e onde, em certo momento, o Ítalo Calvino vai dizer que o poeta deve, citando um outro poeta, ele diz assim, que o poeta deve ser leve, deve aprender a ser leve, não como a pluma, mas como o pássaro em movimento. E eu vejo o Lucchesi nesse sentido. É uma leveza que lida com o peso, o equilíbrio entre o peso e a leveza das questões poéticas que ele discute, mas sempre em voo, perpassando locais geográficos amplos, né? E por isso é que ele se estende para tantos locais abstratos e geográficos, né? De fato. E nesses voos, eu termino aqui com esse livro que eu adoro também, Eu e a Rússia, é um livro traduzido de poemas do Kliebnikov, né, é um poeta russo, contemporâneo, né, considerado contemporâneo, mas já para nós nem tanto assim, embora ele seja estudado como um poeta contemporâneo dificílimo, um dos mais difíceis, segundo os próprios russos, né, de se estudar. E aí, no texto de apresentação que o próprio Lucchesi nos coloca, vejam como ele faz esse percurso que eu disse a vocês, em voo geográfico, pelo abstrato e pela geografia concreta, né? Ele diz assim, que esse poeta, né, ele tem uma sede absoluta de espaço que rege a sua poesia, né? Como no Demônio, de Lermontov, ou no Zaratustra, de Nietzsche, o Tibete aparece ao lado do Saara, o leão da Pérsia passeia com a lhama do Peru, o Ganges e o Danúbio desaguam no mesmo delta.
ferrovias ligam Moscou a Nova York. Então, a própria escolha desse poeta que tem esse olhar geográfico amplo, né, não é gratuito, porque o próprio Marco é assim, não é? Ao escolher esse poeta, ele se identifica justamente por essa amplitude geográfica, né. E esse livro, Eu e a Rússia, não é, que ele traduz diretamente do russo, que é um dos idiomas que ele domina, eh, traz uma edição belíssima, consagrando o Khlyebnikov, que eu sempre engasgo para falar, porque para nós não é natural, o russo. E, cito um dos trechos aqui traduzidos pelo Marco. Noite cheia de constelações, de que destino e informações brilhas, ó livro, intensamente? Será por jogo ou livremente? Ler a sorte, quanto me basta, à meia-noite, em céu tão vasto, né. Então, um dos trechos de poema traduzidos diretamente do russo pelo Lucchesi. E eu termino para finalizar esse olhar, né, que eu fui também meio que em sobrevoo aqui, porque é muita vastidão de conteúdo, né, e a gente aqui tem só alguns minutos para falar sobre isso. Há um poema que eu gosto muito aqui no Domínios da Insônia, que ele chama de autopoema, é Marco Lucchesi se definindo. Ele diz assim: Marco Lucchesi é o nome de uma nuvem, árdua, pluriforme, ligeira e imperscrutável, que se desmancha na medida em que se mostra, tão maleável como um serafim, tão orgulhoso como um paquiderme, um poço estranho, mudo e longilíneo, o medo para fora e o grito para dentro. Marco Lucchesi, nuvem paquiderme, fera abismo, sem fundo, anjo da terra, monstro de cega e fatal contradição. Ele se definindo e a gente percebe, né, toda essa contradição harmoniosa, né, poeticamente harmoniosa que se apresenta por meio da palavra poética do Lucchesi, né. É isso, eu finalizo aqui, né, a minha parte, falar da poesia, não sei aqui, tem um comentário, ok. E é isso, né, fico aqui, a Ana se quiser passar a palavra, ou Amanda, não sei a dinâmica aí para a Diana, fiquem à vontade. Eu finalizo a minha parte por aqui. Foi um grande prazer estar com vocês. Acredito que a Ana tenha travado. Pronto. Agora voltei. Muito obrigada, Márcia. Amanda, tem uma questão aqui proposta pela Sheila. Poderia já responder agora, já emendando um pouco com a fala da Márcia, e depois passar a palavra para a Diana? Podemos sim, Ana. Tá. Então, a Sheila aqui, né, ela pergunta que gostaria que comentasse sobre a literatura, se é um conjunto de obras, se é poética ou poesia, escritor. Então, ao mesmo tempo que muito obrigada, Márcia, ela falou, né, claro, de uma forma mais geral, mas ao mesmo tempo levíssima, sobre a poesia do Marco Lucchesi. Eu quero só, Amanda, ao mesmo tempo que eu respondo a sua pergunta, eu estou fazendo os comentários a respeito do que a Márcia falou e creio eu, que responderam a sua questão, tá? Bom, primeiro, a Márcia coloca, né, uma das questões fundamentais é a poesia presente no conjunto de obras do autor.
pergunta e fala também da forma como ele vive, porque nós todos aqui o conhecemos pessoalmente e ele exala realmente, como disse a Márcia, poesia. Primeiro, numa entrevista, perguntaram para ele, a poesia é sua segunda pele? Ele falou, não, é a primeira. Eu me organizo de forma poética. A segunda coisa que eu queria levantar, que a Márcia também colocou, né, é o grau de erudição que ele tem, mas que ele consegue dissolver, não é de uma forma snob, e trazer o leitor para ele e, ao mesmo tempo, educar o leitor e a todos nós, porque ele tem um referencial muito alto, muito grande, erudito, então, obrigatoriamente, as pessoas vão buscar, se quiserem uma leitura mais profunda, os referenciais. Amanda, você está fazendo uma espécie de uma pergunta, né? Muito interessante, muito inteligente. O que define um escritor? Né? Estamos falando de escritor, não de ensaísta somente, que também ele é. O que define, de uma forma mais geral, é o grau de poeticidade, de literariedade que ele consegue imprimir nas suas obras em geral. Então, vejamos bem, para que não tenha confusão, né? A poesia... é Sheila Magri, tá? Sim, Sheila. A poesia, vejam bem, a poesia em si é a forma, entendam bem isso, né? O poema, quer dizer, o poema é a forma. Agora, é claro que todo poema, para ser um poema, tem que ter o quê? Poesia. Um ensaio pode ter poesia? Pode e deveria, a nosso ver aqui, tenho certeza. Um romance só é um romance porque ele tem poesia, entendeu? Senão ele vira um relatório. Então, o grau... Todo o conjunto de obras de um autor, para ele ser considerado um escritor, né, se mede, entre aspas, qualitativamente pelo grau de poeticidade que ele consegue imprimir nessa obra. No caso aqui do nosso poeta, ele tem um conjunto de obras, né, ensaios, romances, e tudo isso é atravessado, as próprias entrevistas que ele dá. Todos esses... todas essas obras, todas essas tipologias, entre aspas, recheadas da mais profunda poeticidade. Eu espero ter esclarecido sua questão. E agora eu passaria a palavra, então, para a professora Diana Navas. Bom dia a todos, boa tarde para quem está em Portugal. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com a professora Ana, a professora Márcia, conhecer o professor Abreu e também ao Luiz Serguilha por esse evento tão bonito e do qual eu sempre tive vontade de participar, então uma alegria estar aqui hoje com vocês. Agradecer também a Amanda por todo o suporte e dizer que eu optei por falar um pouquinho, né, dos romances do Marco Lucchesi, mas optei por trazer um romance em específico, porque acredito que desta forma a gente pode conhecer um pouquinho da própria escrita, né, da complexidade que envolve a escrita do Marco Lucchesi. E essa obra a que eu me refiro é a obra Dom do Crime. O Dom do Crime foi uma obra publicada em 2010 pelo Marco Lucchesi e representa a sua estreia no gênero romanesco, ele que até então já tinha uma carreira muito consagrada na poesia, nos ensaios, ele vem mostrar também a sua maestria nesse romance. E o que eu gostaria aqui é de conseguir despertar em vocês o desejo de conhecer um pouco mais dessa obra, já que ela é um grande presente, né? Ela é um deleite a todos aqueles que são apaixonados pela literatura brasileira. Porque nessa obra, assim como foi tão bem falado pela Márcia e pela Ana, nós vamos ver o conjunto de referências que este autor tem nas mais diferentes esferas, né? Não apenas literária, mas aqui a gente vai percebendo como é que as suas páginas elas se revelam entrecruzadas, dentre tantas outras referências,
por discursos literários de vários autores do século XIX, em especial um deles, né, Machado de Assis, e mais especificamente a sua obra Dom Casmurro. Falar sobre o que diz esse romance é uma tarefa difícil, porque nós estamos diante de uma espécie de puzzle, de um quebra-cabeças que precisa ser ordenado, né, para que a gente possa reconstituir, então, um enredo. Basicamente, a gente pode dizer que o romance vai girar em torno do julgamento de um crime passional que aconteceu no mesmo período em que Dom Casmurro, de Machado de Assis, foi criado. Nós vamos conhecer a história do Dom do Crime por meio de um narrador-autor que escreve em primeira pessoa e que, seguindo a recomendação do seu médico, ele decide escrever um livro de memórias. Só que ele acha que a sua vida é muito chata, muito entediante, que não interessaria a ninguém. Então ele opta por escrever um livro de memórias de vida alheia. Então, ele vai assumir como núcleo dos seus escritos a tragédia ocorrida com a personagem Helena Augusta, que foi morta pelo marido, José Mariano, um médico muito reconhecido no Rio de Janeiro, em novembro de 1866, e o marido, então, teria, né, matado a esposa por suspeita de que ela havia o traído. Então, a gente já começa a perceber aí as relações. O julgamento deste caso, ele aconteceu, né? O caso é verídico, ele de fato aconteceu, e ele ultrapassou as esferas dos tribunais e ele acabou sendo seguido pela imprensa no folhetim, na forma de folhetim, no Jornal Diário do Rio de Janeiro, que era o periódico em que, na época, trabalhava o Machado de Assis. E é também nesse folhetim que o autor do Dom do Crime vai buscar informações sobre o registro histórico do fato. Então vejam que interessante os labirintos que vão sendo aqui construídos, porque nós temos uma relação que para o Marco Lucchesi é muito cara, a relação do ficcional com o histórico. Então, o narrador de O Dom do Crime, ele tenta desenvolver uma tese a respeito de Machado de Assis. A tese é que Dom Casmurro teria sido escrito, inspirado nesse julgamento, e que, inclusive, Machado de Assis teria assistido ao julgamento de José Mariano e, portanto, ele teria se aproveitado de uma matéria real para a construção das famosas personagens literárias brasileiras Bentinho e Capitu. E, inclusive, ao longo da história, a gente vai percebendo um entrecruzamento de narrativas, aquela referente ao julgamento de José Mariano e a construção da relação de Bentinho e Capitu, que é aquela que fica na janela, olhando ali os que passam pelas ruas e já provocando os ciúmes também de Bentinho. Agora, o que é mais interessante é que, para evitar possíveis conflitos, né, já que o narrador de O Dom do Crime estaria se valendo de personagens reais, ele não publica o seu livro de memórias, assim que ele é escrito. Ele agenda a publicação para quando aquelas personagens reais não existirem mais, e essa data que ele agenda é o final de 2010, que não coincidentemente é a época em que é publicada a obra Dom do Crime. Então vejam esses fios narrativos que vão se entretecendo e vão mostrando essa complexa relação que existe entre o real e o ficcional. O narrador, ele então se revela como um contemporâneo de Machado de Assis e ele vai nos apresentando, ao mesmo tempo, autores e personagens da época do Segundo Império, que até então era a capital do Brasil, e ao lado dessas personagens, no mesmo patamar, nós vamos nos deparando com Capitu, Bentinho, Escobar, José Dias, Conselheiro Aires, que, para aqueles que são leitores de Machado de Assis, sabem que são personagens desse autor. De forma que, em Dom do Crime,
conhecidas personalidades históricas, como é o caso do Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Aloísio Azevedo, apenas para citar alguns autores, eles convivem lado a lado com as personagens ficcionais. E não bastasse isso, contribui para intensificar essa aproximação de fronteiras entre a ficção e a realidade a presença de questões históricas, como, por exemplo, referências à Guerra do Paraguai, que vão servindo como um pano de fundo para essa narrativa e vão, então, desafiando cada vez mais o leitor a transitar entre esses dois universos, do real e do ficcional. Mas a maestria de Lucchesi vai muito além disso, né, de colocar as personagens reais e ficcionais lado a lado. Não é apenas uma fusão em termos temáticos o que acontece na sua narrativa, mas também em termos estruturais, em termos da arquitetura narrativa, já que ele vai se valer de estratégias metaficcionais na construção da sua obra. Então, ele vai colocando também por meio da arquitetura do romance em xeque esses limites entre o real e o ficcional. Isso vai acontecendo de diferentes maneiras. Em alguns momentos, por referências explícitas à obra Dom Casmurro. E eu trago aqui para vocês sentirem um pouquinho dessa escrita do Marco Lucchesi. Ele diz assim: outra ressonância com Dom Casmurro, Bentinho e Capitu iam sempre juntos ao teatro, 2 vezes não desfrutaram da mútua companhia, como na estreia de uma ópera. Capitu não foi, não estava bem, queixava-se da cabeça e do estômago. Generosa, disse a Bentinho que não perdesse por nada o espetáculo. Mas além dessas referências explícitas, existe a presença muito forte da intertextualidade, que revela com clareza esse repertório, né, que foi tão bem apresentado pela Márcia, pela Ana, em torno do repertório desse autor. Eu diria, aliás, que a intertextualidade é uma das práticas estruturantes do texto de Marco Lucchesi, e que dentro de uma obra metaficcional, essas referências vão nos advertindo o tempo todo de como nós estamos diante de uma obra que se revela como artefato, como construção, como se nós estivéssemos diante de uma escrita sobre a própria escrita. Vejam também como é interessante essa forma de resgate da obra do Machado. Eu trago aqui inicialmente o trecho da obra de Machado de Assis. Ele diz: escapei ao agregado, escapei a minha mãe, não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo, e chorava e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Vejam como Lucchesi, então, faz essa releitura de Machado. Eis o segundo dente do ciúme, mordendo Dom Casmurro, que mais uma vez não hesita em degradar Helena, digo, Capitu. Corre ao quarto, afogado em desespero. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo e chorava e abafava os soluções com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais. Então veja que somente um autor com a maestria do Marco Lucchesi seria capaz de retomar o texto daquele que é um dos maiores escritores, né, da literatura brasileira, Machado de Assis, e ir oferecendo espécies de piscadelas a nós, os seus leitores, que também somos leitores de Machado, a ir estabelecendo essas relações. E isso é uma marca da contemporaneidade. O texto de Lucchesi eu vejo como um texto mosaico, um texto condutor de diferentes ecos intertextuais que, como eu disse, não vem apenas da literatura. Né? É impressionante o repertório que ele tem das mais diversas áreas e que ele vai utilizando isso como um
instrumento, né? O seu texto vai sendo construído a partir do diálogo que ele estabelece com outros autores, outros pensadores, outras áreas do conhecimento e também com ele próprio, com a sua produção poética, de modo que nós estamos diante de um texto que é uma espécie de mosaico, né, de citações, de alusões, uma espécie de escrita sobre a escrita. E o que é mais impressionante ainda, ele não só recupera a obra do Machado, mas ele recupera o próprio estilo do Machado de Assis. E, novamente, somente um escritor com o gabarito de Marco Lucchesi conseguiria fazer isso sem se tornar piegas ou sem se tornar, até eu diria assim, ridículo, porque ele consegue recuperar o estilo de Machado, tanto nas digressões, quanto nos comentários que o seu narrador endereça ao leitor. Então, quem lê Machado sabe que uma das suas principais marcas é essa, o diálogo que ele estabelece com o leitor e as digressões tecidas pelo narrador. E isso é conseguido de uma forma brilhante por Lucchesi. Também trago aqui apenas um trechinho para vocês perceberem isso. Quem é leitor de Machado logo identifica. Vejo o leitor curioso a indagar quem sou ou quem fui. Digamos que me chamo ninguém. Doutor Ulisses, doutor Ciclope, como preferir. Que cada qual suporte o peso de seu próprio nome, o que não é pouco. Uma história pulsa dentro dele e circunscreve nossa ilusão de estar no mundo. Logo serei apenas um nome a que se vão juntar as datas. O que é interessante a gente perceber que todas essas menções a pensadores, a personagens literárias, a personagens históricas e que tanto contribuem, né, para o estabelecimento desse jogo entre o real e o ficcional, entre a história e a literatura, conforme a própria Ana disse, é feito de forma leve e não é para exibir o seu amplo conhecimento histórico-cultural, não é um ato de exibicionismo. Ao contrário, o que a gente percebe é que o autor, em consonância com a contemporaneidade, com esse momento em que nós estamos inseridos, ele reconhece que tudo pode servir como matéria-prima, como fonte para a elaboração de seu texto. Então, em consonância com essa ideia de que o contemporâneo é formado por fragmentos, por pedaços, por estilhaços, Marco Lucchesi vai unindo esses fragmentos, vai nos alinhavando, né, e nos oferecendo um mosaico a ser decifrado. Então, o que se almeja, né, nessa obra aqui, O Dom do Crime, não é discutir o lastro de real presente em Dom Casmurro ou a ficcionalidade presente no discurso histórico e a opção por um dos dois polos. Ao contrário, o que Marco Lucchesi faz, em diálogo com o nosso contexto, é mostrar que o significativo não é a escolha de um polo e a exclusão do outro, mas esse movimento pendular que se estabelece entre a realidade e a ficção, e que permite, então, a nós, leitores, estabelecermos paralelos, semelhanças, interferências do real no ficcional e do ficcional no real, mostrando que essa interação entre os dois polos, ela não é apenas desejável, mas inevitável. E eu diria que ele consegue ir até um pouco além, porque ele turva esses limites entre realidade histórica e ficção e vai colocar em xeque, inclusive, a confiabilidade desses dois discursos, já que tanto história quanto ficção têm como base a própria linguagem. Então vejam que o autor vai conduzindo-nos a compreender que aquilo com que nós nos deparamos na narrativa, e veja, também além da narrativa, são apenas versões de uma mesma história que tentam uma se sobrepor à outra e que disputam esse estatuto de verdade, que, portanto, não só a narrativa realista, mas também a leitura que nós fazemos daquilo que nós chamamos de real, são, na verdade, tentativas de versões de uma verdade, são realidades parciais em potência, ou, em outras palavras,
ficções. E só um autor que conhece o potencial da literatura, né, em uma das entrevistas, aliás, o Marco concebe a literatura como esse espaço de risco e liberdade, é que poderia dar à literatura esse papel de mostrar a nós como a literatura pode ser o espaço da subversão e da possibilidade. Por que da subversão? Porque ele vai se apropriar justamente de um romance realista e, se valendo de estratégias metaficcionais, colocar em xeque essa construção do próprio romance tradicional. Mas também vai nos convidar a ler o que nós chamamos de realidade a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma outra visão, uma outra possibilidade. E da mesma forma que, então, o narrador de O Dom do Crime escreve um livro de memórias na tentativa de deixar rastros de si na história, Lucchesi também faz esse convite, né? Não apenas a flutuarmos entre as esferas do real e do ficcional, mas a reescrevermos as nossas próprias ficções, a reescrevermos aquilo que nós chamamos de identidade, de realidade, propondo uma leitura outra não só do texto literário, mas também desse mundo dito real. Eu gostaria muito de agradecer a paciência de vocês em me ouvir, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e gostaria, né, de que tenha despertado em vocês o desejo de conhecer essa obra de Lucchesi, que em outros momentos vai dialogar com outros romances do autor. Então, muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, Diana, eu que agradeço. Belíssimos comentários. Achei que muito bem de focar em apenas, né, uma das obras dele. Ele tem essa obra, ele tem também uma outra obra lançada recentemente, finalzinho de dezembro, chamada Adeus Pirandello, e também O Bibliotecário do Imperador. Então, essa trilogia ela se completa e, de alguma forma, vai dar mais densidade a tudo que você acabou de falar. Tá? Bom, penso que antes de nós passarmos algumas questões que estão chegando, nós temos que passar a palavra para o nosso outro convidado, que é o Abreu, professor Abreu Pache. A palavra é sua. Abreu? Ué? Será que caiu? Eu acredito que ele esteja no estúdio, mas não esteja na frente do computador. Então, eu sugiro passarmos para alguma pergunta enquanto ele chega. Tá. Eu gostaria de responder, que é um assunto muito caro para mim, a questão proposta pela Luciana Abreu Jardim. Proponho, né, a questão de como que nós, professores universitários, e todos aqui somos professores, como é que nós lidamos com as questões do mercado. Excelente pergunta, Luciana. Bom, à medida do possível, nós tentamos o quê? A lucidez. O que significa essa lucidez, Luciana? Primeiro, lembrar, não é? Que essa questão de premiação ela é muito delicada e envolve elementos políticos imensos. E só para dar uma provocada, o prêmio literário, em que medida ele é justo e em que medida ele é necessário? Se pensarmos que Dante e tantos outros, Camões, primeiro, nunca pertenceram a nenhuma academia de letras. Segundo, não ganharam o Nobel e, que eu saiba, não ganharam prêmios. Não é? Então, é o primeiro alerta. Precisamos tomar muito cuidado. Agora, seja um prêmio Nobel, e estou falando em relação aos prêmios, tá? Seja em qualquer outro tipo de prêmio, não podemos desprezar o quê? A política, muitas vezes suja, imunda e invisível, que está por detrás disso. Eu não estou dizendo que todos os prêmios têm esse tipo de comportamento, mas, via de regra, o prêmio é uma coisa muito... é o alvo de muitos interesses. Então, precisamos tomar cuidado.
Ou seja, não é porque um autor não seja premiado que ele não poderia ser bom, entendeu? E nós todos aqui, tenho certeza, temos essa clareza. Em relação às interferências do mercado, temos que ter, todos nós professores, a mesma clareza e lucidez. O mercado, muitas vezes, ele promove, né? Ele promove, por uma questão de lucro, de mídia, etc., obras que talvez não deveriam ser promovidas. Então, é sempre a lucidez. Qual é o melhor caminho, Luciana? Ler a obra por você, sem interferência à medida do possível. Se você já tem um repertório razoável, você, por você mesma, por favor, faça isso. Você saberá seguramente distinguir o que é bom e o que não é bom. E nós, professores universitários, de um modo geral, Acredito que a imagem da voltei. Ana tenha travado um Está pouquinho. dando para ouvir? A gente perdeu só o finalzinho da Está sua dando fala, para Ana. ouvir novamente? Só para finalizar, nós, professores universitários, né, pelo menos os que estão aqui, não se deixam levar, muitas vezes, né, por essa questão do mercado. E o que nós procuramos despertar em nossos alunos? Um exercício bem dolorido, inclusive, profundo. Tenho certeza que nós 4 fazemos isso porque eu os conheço, os 3 que estão conosco. O nosso aluno, né, ele tem que fazer um exercício de pensamento para dominar conceitos, para não seguir meras classificações. Se ele domina conceitos essenciais que estabelecem certos critérios de validade para uma boa literatura, ele não vai precisar consultar uma tabela, nem uma literatura secundária. Por ele mesmo, ele saberá estender, não é, aquilo que, de certa forma, ele aprendeu e fazer o seu próprio julgamento. É isso que nós almejamos, entendeu? E é assim que, a meu ver, nós devemos lidar. Bom, então agora, né, o Abreu tinha... agora, antes de responder as demais questões, eu passaria a palavra, então, para o professor Abreu Passo. Obrigada, professora Ana Haddad. Gostaria de agradecer à organização do Raias, os curadores Luís Serguilha e o Marcelo Ariel. Agradecer também à Amanda Vital pelo suporte técnico e às professoras companheiras de mesa. Na verdade, o interesse que eu tenho em poder falar nesta mesa sobre a literatura e contemporaneidade era precisamente para trabalhar de uma perspectiva conceitual o conceito contemporaneidade, não a partir do lugar onde ele deve ser percebido como um coroamento, um lugar da cristalização, porque houve uma altura no domínio das literaturas, quando se designasse a literatura como sendo contemporânea, era como que o cume ou o fim último das coisas boas ou supremas. A ideia aqui, sim, da contemporaneidade é precisamente a forma como a própria literatura constrói diferentes contemporaneidades. E o Marco Lucchesi, por via de 3 obras, mostra-nos isso. A obra Esfera, a obra Clio e Hinos à Matemática. Por que eu digo isso? Primeiro, não só o conteúdo dos próprios poemas, mas aquilo que os próprios textos ou os livros de Marco Lucchesi sugerem. Então, nós pensamos, a partir desse lugar, a ideia de como se desenha a escrita.
desde os petroglifos, os hieróglifos, os desenhos, de modo geral, que foram feitos a nível das catacumbas, os hieróglifos, as pinturas rupestres, né, que são muito predominantes em África, sobretudo em Angola. Nós começamos a pensar, quer dizer que a ideia de escrita, a partir desse processo de simbolização, em que o homem, ao administrar as suas ideias, ao administrar as suas descobertas, as suas invenções, foi criando lugares próprios onde ele precisava ir criando memórias. Então, quando se fala em Clio, que é a deusa da memória, nós vemos que a própria literatura vai se construir com essas contemporaneidades. As contemporaneidades de uma escrita não impressa, não fixada no papel, claro que aqui é o lugar da revolução, né? Esse lugar anterior é também literatura. Quando nós abordamos as formas de pintar, as formas de desenhar, as formas de esculpir, tem relação com a memória da escrita. Temos literatura aí. E depois passamos para o grande momento de coroamento, que é a escrita impressa. Vemos então a literatura manifestar-se nos meios impressos, como nos jornais, nas revistas e no livro em si, como um meio concreto. Mas nós, as sociedades, à medida em que vai criando os seus diferentes suportes de comunicação, também vai reelaborando os suportes onde os seus inventos se criam. E a literatura, claro, não para no domínio sobre o papel ou no livro, e também vai negociar então os passos dos mídias eletrônicos, como o computador, os smartphones e outros meios. Então, o Marco Lucchesi, ao trabalhar as diferentes memórias, por exemplo, da língua, né, mostra-nos como é que a literatura, de modo geral, deve negociar com as suas contemporaneidades. Quer dizer, que não ser vista como uma coisa fixa, uma coisa, quer dizer, que colocada num único suporte e pensada de uma única forma. Ele, sim, leva-nos a compreender que a literatura, ao ser conceituada, ela deve, sim, construir esse lugar das conexões plurais. Daí, sim, a necessidade que eu tive, que eu tenho, de poder falar dessas contemporaneidades, né, que o fenômeno literário tem. Quer dizer que as diferentes formas como o homem vai codificar, as diferentes formas como o homem vai expor a sua visão do mundo, ele usou os diferentes suportes, como nós vemos. Então, a própria poesia, de forma mais concreta, ou de forma experimental, ele vai, sim, também ser reelaborada nesses diferentes níveis de linguagem. Então, quando o homem usa a voz, né, simboliza. E a poesia realiza-se também aí, nesse processo de simbolização da voz. Quando o homem usa o braço, né, o braço que, no fundo, onde se projetam as coisas que ele capta pelo processo analógico, o homem, aliás, a poesia também realiza-se pela mão. Ou seja, ao pensar a contemporaneidade, a dimensão ou lugar de nós pensarmos aquilo que nós temos como dimensão da natureza, em primeira instância, e aquilo que nós vamos ter como a dimensão da cultura. Ou seja, a vida ou o homem, para o fazer literário, e a partir desse lugar das contemporaneidades, tem essa dimensão da natureza, em que a natureza produz o sol, todos os outros diferentes fenômenos naturais, tem a fauna, tem a flora, e tem todos os outros objetos que o homem conseguiu designar. Claro que o homem não administra a natureza, o homem não domina a natureza, porque ela é ingovernável. Então, toda a relação que o homem tem é da capacidade que ele tem de poder se relacionar com a natureza e transformá-la.
esse processo de transformação é o processo que vai dar o lugar da cultura. No lugar da cultura, claro, é aquilo que que o homem faz, aquilo que o homem controla, é aquilo que o homem administra, inventa. Então a cultura passa a ser a segunda dimensão. Então é nessa segunda dimensão onde nós podemos pensar os fenômenos como a literatura, os fenômenos como a poesia e todas as diferentes formas de contemporaneidade. Então, o que eu trazia mais especificamente, concretamente, como contribuição, era tentar mostrar, quer dizer, abordando a obra do Marco Lucchesi, nós vemos essa erudição. Aliás, aquilo que a professora Fusaro dizia há pouco, e que a professora Diana também acabou de dizer, e a própria Ana Maria Haddad, mostram precisamente como é que o Marco Lucchesi ele se vai tornar transversal e plural. Então, há diferentes formas dele se manifestar, como escritor, como inventor, ou como criador. Ele acaba por criar essas conexões plurais. Então, não há uma forma territorial de nós podermos ler Marco Lucchesi ou a poesia de Marco Lucchesi. Embora, pronto, ele se defina por convenção como um escritor brasileiro, quer dizer, de uma literatura fundada no território, ele, pela ação do seu próprio processo inventivo, ele sai da ideia desse território, sai da ideia de ser brasileiro. Ele é só poeta, o poeta que trabalha assim as diferentes pluralidades que se pode manifestar na voz, que se pode manifestar no gesto, que se pode manifestar nas cores, que se pode manifestar nas diferentes formas de nós nos simbolizar. Então, em linhas gerais, acho que para a economia de tempo, porque eu também não sou muito dado a discursos muito longos, eu ficaria aqui para início de conversa sobre essa proposta de literatura e contemporaneidade. Na verdade, o que eu gostaria de chamar a atenção, ou que eu procurei chamar a atenção, são as contemporaneidades que constam no próprio processo literário. Ou seja, a ideia que há é que nós, ao abordarmos a literatura, é como se ela tem que sentar num processo sincrônico. Mas o que nós estamos a trabalhar aqui são as diacronias que estão dentro da sincronia dessa ideia do contemporâneo. Era precisamente isso que nós queríamos apresentar como proposta. A professora Ana Maria Haddad e a professora Diana e a professora Fusaro, peço desculpas pela brevidade, mas era assim que eu queria começar a minha conversa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Abreu. Eu estou muito contente aqui internamente pensando, né? Não houve um ensaio para essa mesa, isso não existe, né? Não houve um ensaio, mas como cada fala se complementou, que encontro assim entre nós, né? É agradável, e eu espero que as pessoas estejam de alguma forma usufruindo. Eu sei que muitas perguntas estão vindo, mas nós não teremos condições de responder a todas, porque nós temos que todos nós, né, temos compromissos, inclusive quem está nos assistindo, mas a Márcia Fusaro ficou de responder, né, Márcia, a uma pergunta do Serguilha, que é mais ligada à questão da matemática. Por favor, Márcia. A pergunta do Serguilha: qual a relação dos textos poéticos e ensaísticos do Lucchesi com a matemática do Poincaré? E eu me dispus a responder porque eu gosto muito, achei muito importante a pergunta, até para nós nos lembrarmos de Poincaré, que agradeço ao Luiz pela pergunta, que foi um grande matemático e filósofo francês, que tinha, e aí é onde a conexão, Luiz, justamente pela filosofia. É a filosofia que aproxima, né, Lucchesi e a matemática criativa de Poincaré, a maneira como ambos tratam as questões matemáticas e científicas a partir de uma visão filosófico-poética. E Poincaré é uma referência, na verdade, que eu utilizo muito também com os alunos, né, da área de ciência, da matemática e também os das humanidades,
para que percebam alguém da área das exatas, das chamadas ciências duras, né, que valorizava igualmente as artes e a poesia. Era grande leitor, né, um polímata. Poincaré é considerado um polímata, né, alguém como o próprio Lucchesi, que também é um polímata, né, no sentido de alguém que domina muitos conhecimentos de variadas áreas. E há um livro importantíssimo do Poincaré, que é O Valor da Ciência, que é sempre muito citado, onde ele vai trazer ensaios, né, que falam sobre a questão da ciência, mas sempre aproximando-se às humanidades. Esse é o grande valor de Poincaré, que o Lucchesi também resgata, né, nesses elementos de hinos matemáticos, né, e das traduções que eu mostrei, mas sobretudo em hinos matemáticos. E em Ensaios Fundamentais, que é um outro livro que saiu aqui no Brasil, do Poincaré, há um ensaio especialmente que eu gosto muito, chamado As Ciências e as Humanidades, se não me engano, né, isso está no título, o tema é esse, as aproximações entre as ciências e as humanidades, onde ele vai falar criteriosamente sobre os elementos filosóficos importantíssimos para que alguém que lida com a área da ciência precisa ler literatura, precisa ler poesia, isso dito por Poincaré. E é nesse sentido que Lucchesi tanto se aproxima dele, porque com Lucchesi, alguém da área da poesia nos ensina que também a matemática pode ser um elemento poético, né? E o diálogo entre os dois se estabelece a partir desse acordo conceitual, dá para a gente dizer nesses termos, conceitual, que advém da filosofia, não é? Que vai para as artes e para as ciências. É isso. Obrigada, Márcia. Aqui tem mais uma pergunta. Qual a importância na atualidade da democratização dos livros para os que ainda não se tornaram leitores? É imensa, mas eu pediria para a professora Diana responder essa questão. Sim, muito obrigada, Ana e Ângelo, também pela pergunta. É importantíssimo. Eu penso que num país, né, como o nosso, o Brasil, em que as pessoas, em especial nesse momento, vivenciam condições muito difíceis, né? Conseguir adquirir um livro é, de fato, algo, né, às vezes até fora de cogitação. Mas, Ângelo, então eu acredito sim, a gente tem que democratizar o acesso ao livro, e nesse ponto eu recorro até ao Lucchesi também, porque ele tem, né, um trabalho muito bonito nesse processo de democratização da leitura. Mas eu acredito que, junto a essa democratização do livro, nós precisamos também ainda de uma formação, né, de investir na formação de leitores. E quando digo isso, eu penso especialmente na formação de professores. Hoje nós temos, às vezes, programas aqui no Brasil, falo pensando em São Paulo, de programas que disponibilizam livros às bibliotecas, aos próprios alunos, para que levem às casas. Porém, como eles não reconhecem o valor da leitura, não sabem muitas vezes o que fazer com aquele livro, por não serem leitores, acaba sendo um acesso falso, né? Porque nós temos o acesso ao livro, mas não sabemos o que fazer com aquele livro, não sabemos o valor da pérola que nós temos nas mãos. Então, eu acredito que, além da disponibilização do livro em si, é preciso ainda se investir muito nas políticas de formação dos professores, que, a meu ver, são representantes importantíssimos nesse processo de formação de cidadãos e leitores. Obrigada, Diana. E agora, para encerrar, né, esse encontro, existe uma pergunta aqui da Luísa, que eu pediria para o professor Abreu responder. Gostaria de... Você está lendo, né, Abreu? Por gentileza, dê uma resposta a essa questão. E aí nós encerraremos esse encontro. A professora pode ler para mim a questão, por favor? A Luísa Henriques pergunta: gostaria de lhes perguntar se consideram que a identidade de uma escrita, quando nos remete de imediato para um autor, escritor, sofre com este atropelar a língua, memória,
no imediatismo digital e outras variáveis introduzidas na contemporaneidade dos tempos? Bem, é uma pergunta, na verdade, Ampla. é ampla e muito complexa. Pronto, fala da identidade do autor, mas eu tenho estado a pensar a identidade precisamente fora do lugar onde ela deve ser tomada como a forma fixa de olhar para as coisas. Porque quando o homem precisou ter o domínio sobre os outros, construiu modelos como ele pudesse pensar e classificar o outro. E eu vejo precisamente a identidade a partir desse lugar. Então, há um conjunto de elementos que o homem vai construir, e, sobretudo a questão, por exemplo, ligada à própria literatura, também se fundou nesse lugar. Quando a gente, por exemplo, diz literatura angolana, o elemento que nos orienta é precisamente a identidade. O Abreu Paz, escritor angolano. Mas claro que se nós formos fazer um exame minucioso daquilo que eu levo como contribuição à construção literária, vamos ver que as diferentes vozes que eu carrego, os diferentes sons que eu escuto, que eu ouço, esses sons podem ser dos sons que a cidade materializa, ou os sons que a mata materializa, eles acabam por se projetar no texto literário. Então, eu já não tenho uma linguagem que se manifesta como um coroamento linear e polido, mas sim uma linguagem cheia, ou uma língua, né, cheia de contribuições, de fissuras até, né? Então, não há esse lugar de poder olhar para a identidade. E o grande problema que nós temos, que vamos tendo hoje, os grandes desafios que nós vamos tendo hoje com a literatura, quando nós a pensamos dentro dessas contemporaneidades, é precisamente que o exercício vão que nós criamos de territorializar a literatura, de confinar a literatura a partir de uma ideia de língua, uma língua também, como por exemplo a língua portuguesa, que está a serviço de várias culturas e que recebe contribuições de diferentes culturas e diferentes línguas. Então, trabalhar a identidade aí é de veras complexo. Se nós falarmos as nossas literaturas manifestadas, ou seja, escritas em língua portuguesa. Então, quer dizer que eu tenho dificuldade de aceitar esse lugar, mais precisamente por causa do tipo de desafios que essa questão de fazer literatura nos traz. Tipo de desafios de todos os sentidos, em que a complexidade, as conexões plurais, as transversalidades, as diferentes formas das vozes se manifestarem e se misturarem, a forma como a própria luz do sol se projeta e dá sentido às coisas, tudo isso faz com que o lugar das fixações, das identidades, dos modelos acabam por se esvaiar, né? E a própria língua, claro, que vai se transformando também em função de tudo isso que tiver em torno de nós como ambiente. Era dessa forma que eu queria responder a pergunta da professora Ana Maria Haddad. Imagina. Obrigada, Abreu, muito obrigada. Bom, conforme nós já tínhamos combinado, né, estamos encerrando. Claro que nós teríamos, né, muito mais coisas para discutir, sabemos disso, mas creio que, né, foi um tempo bom que nos agregou, nos aproximou, e aí aproveito para mais uma vez agradecer ao curador, o Luiz Serguilha e demais que participaram de toda essa preparação, a Amanda, a professora Márcia, a professora Diana, ao Abreu e, sobretudo, a todo o apoio fundamental que a Amanda nos deu para esse encontro. Então, e também agradecer, claro, efusivamente, a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito bem, pessoal.
Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês pela contribuição a esse debate e eu gostaria de agradecer imenso também a presença do nosso público. Queria convidar a todos para continuarem acompanhando as Raias Poéticas através dos canais da revista Em Comunidade, no Facebook e no YouTube. Amanhã nós temos a nossa 19ª dobra de pensamento, O Corpo Transcendente, a dança crua de uma consciência atemporal. Vai ser às 14 horas do Brasil, 18 de Portugal. Uma boa continuação a todos e até amanhã.